Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula eu começo a revisão dos assuntos pertinentes à nossa próxima avaliação, que é a AV1, tá? Em relação à revisão, nós teremos duas videoaulas. Nessa primeira aula eu vou abordar a unidade 4 do livro 1, que contempla os aspectos naturais do continente europeu, e no nosso próximo encontro eu vou abordar a unidade 1 do livro 2, que já vai falar dos aspectos humanos, aspectos sociais, né? A gente vai falar um pouco sobre formação étnica, aspectos populacionais, qualidade de vida, estrutura da população, nesse campo de assuntos, tá? Então, começo aqui com a unidade 4 do livro 1, falando sobre os aspectos naturais do continente europeu. Então, pega o seu livro e o seu caderno para que você possa acompanhar e anotar os pontos principais dessa revisão. Então, vamos começar. Bom, primeiro tópico é a questão da localização geográfica. É importante a gente situar, né, de qual área, de qual região, no caso, qual é o território que a gente está falando, né? Nesse caso, o continente europeu ele está situado, ele está limitado ao sul pelo Mar Mediterrâneo, ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e a oeste pelo Atlântico. É interessante que vocês voltem nas videoaulas no qual nós falamos sobre isso, porque os mapas eles conseguem ilustrar, né? Complementa, obviamente, essa identificação a partir da localização, tá? O continente ele vai estar no hemisfério norte, a maior parte dele na zona de iluminação temperada. Quando a gente fala de zona de iluminação, é exatamente referente às partes do globo terrestre que estão recebendo iluminação. A gente sabe que na porção central, né, localizado na direção da linha do Equador, a zona tórrida, tem uma maior incidência de raios solares e conforme vai se afastando, essa intensidade ela vai reduzindo, né? No caso, a Europa está situada na porção de zona de iluminação temperada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Quando a gente fala sobre Europa, né, às vezes pode gerar o assunto pertinente a ser um continente ou não. E aí a gente vai relembrar que a Europa ela faz parte do conjunto, né, de terras emersas, que é a Eurásia, tem esse nome por causa da relação Europa e Ásia. Se a gente for analisar somente os aspectos físicos, a Europa não é um continente, ela vai ser uma península do continente asiático, né, uma porção de terra que adentra ao oceano, uma península, só que quando a gente analisa os aspectos políticos, aspectos históricos, aspectos sociais e econômicos, essa conjuntura vai identificar a Europa enquanto um continente sim, né? Movimentos culturais, movimentos políticos, né? Tem uma importância extremamente significativa para o mundo ocidental, tá? Após isso, a gente vai analisar agora aspectos relacionados à geologia, que é o próximo tópico. Basicamente, o relevo ele vai ser dividido em 3 porções, em 3 conjuntos, planaltos, planícies e as cadeias de montanhas, né? As cadeias montanhosas. Primeiro a gente começa falando sobre as cadeias de montanha. Elas já vão ser encontradas na parte mais meridional do continente, né? É uma região no qual a gente vai ter uma atividade tectônica muito intensa, tem encontro de placas tectônicas, a placa africana com a placa euroasiática, e essa pressão, né, vai originar essas estruturas que a gente chama de dobramentos modernos. Por quê? Porque é um relevo recente. E lembrando que quando a gente fala de recente, eu estou falando em uma escala geológica, diferente, por exemplo, de uma escala cronológica. Geológica em função do tempo
da Terra, né? A idade do planeta. E o cronológico a gente já vai analisar a partir da vida humana na Terra. Então, são concepções diferentes. Dentre, né, essas formações, a gente consegue identificar a Cordilheira Penibética, né, ao sul da Espanha, até o Cáucaso, né, que está entre os mares Negro e o Cáspio, os Alpes, o Monte Elbrus, né, o ponto culminante do continente europeu, que está na cadeia do Cáucaso, né? Tem também se não me falha a memória, eu acho que o livro ele aborda, coloquei aqui no finalzinho, ele aborda a altitude, né? 5.642 metros de altitude, então é realmente extremamente alto. E obviamente nessas regiões, como ela vai ter essa maior altitude, lembrando que altitude é aquela relação, né, do topo do relevo ao nível do mar, né? Então essa altitude ela vai ser maior, são áreas mais elevadas e também por se tratar de formações mais recentes, elas vão ser pouco erodidas, tá? Devido a esse contato, né, das placas tectônicas, como eu mencionei no início, a gente vai ter uma instabilidade muito grande. E essa instabilidade vai ser identificada por meio de tsunami, de vulcanismo, atividade sísmica, terremoto, né, os abalos sísmicos, porque a instabilidade tectônica vai ser muito marcada nessa região, beleza? Falamos de cadeias montanhosas, vamos falar um pouco agora sobre planaltos e planícies. Os planaltos, eles vão estar eles são presentes, né, nas áreas no qual a gente já identifica os maciços antigos, as rochas antigas. É uma região que vai ser muito rica em recursos minerais metálicos, né? Tô falando de ferro, de chumbo, de cobre. E esses minerais metálicos, eles vão ter uma importância extremamente significante na atividade industrial. A gente viu no início do ano, o processo de industrialização ele teve início na Europa, especificamente na Inglaterra. Então, ferro, chumbo, cobre, né, a bauxita, eles serão matérias-primas extremamente importantes no processo industrial, né, na atividade industrial como um todo, tá? Dentre esses maciços, a gente destaca o central russo e o maciço central francês, né? E diferente do que a gente viu com as regiões, com as cadeias montanhosas, nesse tipo de relevo, a gente já vai identificar um processo erosivo muito mais intenso. E, obviamente, elas já vão se encontrar desgastadas, tá? No caso, desgastados, né? Os planaltos. Por sua vez, né, as planícies elas vão ser predominantes no continente. Aí tem a planície germânica, a planície da Hungria, né? Nessas regiões, as altitudes são bem reduzidas, né? Não vão ultrapassar 200 metros, e isso vai propiciar um processo, vai apresentar, né, na verdade, um predomínio do processo de sedimentação. As planícies, por sua vez, elas vão ser cortadas pelos rios, e aí que a gente vai identificar essa relação, né, da geologia, da geomorfologia como um todo e a hidrografia, porque as planícies, por serem, obviamente, né, por ter uma altitude rebaixada e por serem cortadas, né, pelos rios, que vão ser extremamente utilizadas, a gente vai identificar a importância da hidrografia no continente europeu. É isso que a gente vai ver agora. Vamos pular aqui. Hidrografia, tá? Como eu falei, o predomínio serão das planícies, então tô falando de baixas altitudes, e isso obviamente vai influenciar na questão hídrica, né? Os rios europeus, historicamente, eles são utilizados
de forma muito intensa, como via de transporte mesmo, né? Obviamente. Transporte de mercadorias, circulação de pessoas, né? Mais uma vez, lembrando, quando a gente estava falando sobre processo industrial, a concentração próxima ao rio Sena, ao rio Tamisa, né? Foi extremamente importante para o pro processo industrial, né? Se fazia o processo industrial, a transformação da matéria-prima por meio de máquina em um produto que vai ser comercializado. Então, você precisa ter a circulação desse produto. E, no caso, os rios, né, são, historicamente, um importante meio de circulação, né, um importante meio de transporte sobre esse aspecto, tá? Vamos destacar um pouquinho os rios mais importantes. A gente começa pelo Rio Volga. O Rio Volga ele tem a maior extensão do continente, são mais de 3.500 quilômetros, são 3.600 e alguma coisa, gente, é bem, bem extenso. Muito utilizado para geração de energia, para navegação, sem sombra de dúvida. Ele tem uma característica interessante, né, que em função das características climáticas, né, ele vai congelar no inverno. Então, tem um aspecto visual também, né, muito, muito impactante, né? O Rio Danúbio já pega a segunda posição, ele é o segundo maior, também vai ser intensamente utilizado em aspectos de transporte de mercadorias, né? Como não é uma... Agora me falta uma palavra melhor, assim, não é uma questão de... Não é uma totalidade, né? Mas, de modo geral, a questão do transporte de mercadorias é uma marca muito significativa quando a gente fala de hidrografia, né? Mas o Danúbio tem, né, o transporte de mercadorias e o aspecto turístico também vai impactar, né? As embarcações turísticas serão presentes, né? Porque vai cortar diversos centros urbanos, diversas áreas industriais, tá? Volga, Danúbio, Sena. O rio Sena está localizado na França, utilizado para navegação, turismo, lazer, né? Quando a gente fala sobre França, se a gente for jogar em qualquer site aí de pesquisa, né, colocar sobre o rio Sena, a gente vai encontrar tanto uma chamada, tem uma chamada econômica, vamos colocar assim, né, uma vez que ele influencia muito na navegação, mas tem uma chamada turística muito significativa. Existem fotos que você tira em aspectos paisagísticos maravilhosos, né? Então, o turismo, ele também tem uma pegada forte relacionado ao Rio Sena, né? Ele corta Paris. No período do verão, existem algumas praias artificiais que são construídas nas margens do Rio Sena. Fica um aspecto extremamente lindo, sabe? É muito comum ver barcos turísticos navegando, é extremamente romântico, né? Obviamente para quem gosta, né? Mas eu particularmente acho muito romântico. Tem filmes que contam isso, como eu já mencionei aqui algumas vezes, eu adoro animação, né? E Ratatouille, por exemplo. O Ratatouille é um filme que ele tem faz pequenas alusões, né, a esse aspecto, a questão de você estar numa... Agora, gente, me desculpa se eu pronuncio errado, mas eu acho que é gôndola que fala o barco turístico. Eu posso estar errada, tá? Caso eu esteja, eu vou confirmar aí no próximo encontro eu me corrijo. Mas eu acho que é gôndola que fala. E assim, os casais, um aspecto bem romântico, geralmente tem um violino, tem uma coisa bem, bem legal, né? Falei do Rio Sena, né? Rio Elba. O Rio Elba, ele passa pela República Tcheca e pela Alemanha. Ele vai ser utilizado muito para transportes de mercadorias para Hamburgo, né? O maior porto da Alemanha, o segundo maior porto da Europa. Ele vai estar localizado bem na Foz, né? Rio Reno.
O rio Reno, ele tem as nascentes na Suíça, ele vai passar, né, por França, Alemanha, por grandes regiões industriais, né? Então, obviamente, ele vai ser muito utilizado no transporte dessas mercadorias até o porto de Roterdã. Roterdã é o maior porto da Europa, que está lá na Holanda, tá? O que foge um pouquinho desse contexto é o rio Loire, né? O rio Loire, ele é também, né, tem um peso extremamente significativo na França, só que ele é muito utilizado para irrigação das áreas agrícolas, né? Áreas produtoras de frutas, legumes, de vinhos. Vamos colocar assim, uma pegada muito diferente do rio Sena. O rio Sena é transporte de mercadorias, tem a pegada turística, né? O Loire não, ele já tem essa pegada já para irrigação das áreas produtoras de frutas, de vinhos e de legumes, né? Para fechar, né, nesse aspecto da hidrografia, o Tamisa. Rio Tamisa é o principal rio da Inglaterra, corta a cidade de Londres, extremamente importante, né, para o processo de industrialização, muito utilizado em práticas de lazer, né? O campeonato de remo é muito tradicional na Inglaterra, só que nem sempre foi assim, né? Pelo fato dele estar concentrado, ele está centrado no foco de industrialização, né? Infelizmente, as consequências, né, desse processo uma das consequências desse intenso processo de industrialização, que posteriormente efetivou uma urbanização, é a poluição, né? Então, o rio Tamisa, ele já foi extremamente poluído. E devido, né, a um projeto de despoluição no início do século... foi no início do século XX, metade do século XX. Que foi possível, né, promover de forma muito mais efetiva a prática de lazer, né? Infelizmente, ele, por causa desses aspectos, né, da industrialização, que depois promoveu a urbanização, intensificou o processo de poluição, ele era conhecido como um rio extremamente mal cheiroso, porque era muito poluído, né? E passou por um processo de despoluição, e aí sim o contexto mudou, beleza? Falamos sobre relevos, né? No caso, geologia, geomorfologia, hidrografia. Agora vamos falar de tipos climáticos. Quando a gente fala de tipos climáticos, a gente tem que dar um passinho para trás para para refrescar a nossa memória em relação aos fatores climáticos, né? A Europa ela vai apresentar uma diversidade climática muito grande, né? Muito em função também, né, do posicionamento geográfico no qual ela se encontra, e também vai ser extremamente influenciada pelos fatores climáticos. Altitude, massas de ar, continentalidade, correntes marítimas. É isso que a gente vai relembrar agora, tá? Altitude. Altitude é a distância do topo do relevo em relação ao nível do mar, né? Quando a gente identifica, né, que quando vai ocasionar não, né? A maior elevação da altitude, ela interfere diretamente na temperatura. Regiões mais elevadas vão apresentar temperaturas reduzidas, temperaturas mais baixas, tá? Essa é uma relação muito importante e extremamente significativa. Lembra que eu havia mencionado quando eu falei lá da questão de geomorfologia? Por exemplo, as cadeias montanhosas estão localizadas, né, em áreas com maior altitude. Então, nessas áreas, por exemplo, a gente vai ter influências climáticas mais baixas. Influências não, né? Temperaturas climáticas mais baixas. Meu Deus, é a bateria. Desculpa, gente.
temperaturas mais baixas. As massas de ar também vão influenciar muito, né? As massas, por exemplo, as massas frias oriundas do Ártico vão diminuir a temperatura nas regiões, né? Tendem a provocar precipitação em forma de neve, por exemplo, uma vez que a temperatura está bem baixinha. E, por sua vez, as massas de ar que serão quentes, secas, né? Elas vindas do deserto, já vão gerar outro aspecto totalmente contrário, que no caso, se essa massa de ar é seca e quente, ela tende a aumentar a temperatura, tá? Um outro fator é a maritimidade, né? A maritimidade, ela vai influenciar muito nas águas oceânicas, né? Porque ela vai atuar extremamente nas regiões costeiras, onde a gente vai identificar uma variação de temperatura ao longo do dia bem menor, né? Uma vez que existe, né, esse equilíbrio, tem um processo de resfriamento de calor absorvido durante o dia extremamente mais lento, que é o oposto do que a gente identifica pela influência da continentalidade, né? Onde a gente tem um processo de aquecimento e resfriamento da superfície terrestre de forma muito mais rápida, provoca uma oscilação de temperatura ao longo do dia muito mais, não significativa, mas perceptível, né? Em oposição, maritimidade e continentalidade. E por fim, as correntes marítimas também vão influenciar bastante. Tem a corrente do Golfo, a corrente do Atlântico Norte, e essas correntes vão influenciar no aumento de temperatura e, obviamente, no aumento de pluviosidade, tá? Para a gente caminhar para o final, vamos falar um pouquinho sobre os tipos climáticos, né? Se eu falei sobre os fatores climáticos, tem a interferência, a ocorrência disso, que são os diferentes tipos climáticos, tá? O clima temperado, ele vai ter uma predominância no continente, ele vai se dividir entre temperado frio, temperado oceânico e o temperado continental. Uma característica bem marcante são as 4 estações bem definidas, vai ter uma grande amplitude térmica. Amplitude térmica é aquela diferença entre a máxima e a mínima, tá? O outro, no sul da Europa, pela influência do mar Mediterrâneo, tem a característica do clima mediterrâneo, verões secos, invernos chuvosos, influencia muito em algumas culturas, né, como por exemplo a azeitona, o vinho, no caso, olivas, né, as oliveiras, que dão origem às azeitonas, e as uvas, que depois vão dar origem aos vinhos, outras culturas também, né, mas tem uma influência muito característica dessa região. No extremo norte, a gente já tem a influência do subpolar, uma variação de temperatura muito grande, né? Invernos extremamente rigorosos, menos de 18 graus Celsius, por exemplo. Nas regiões mais elevadas, a gente já vai ter a incorrência do clima frio de montanha. Olha a relação, regiões mais elevadas, frio de montanha, montanha é elevado, aquela relação da altitude que a gente havia mencionado, né? Esse clima ele vai ser extremamente influenciado pela altitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura, por sua vez. E o clima semiárido. O clima semiárido temperado, ele já vai ser mais encontrado na porção do leste europeu, tem aquela baixa pluviosidade, né? Chove pouquinho, uma significativa amplitude térmica, aquela diferença da máxima e da mínima, muito influenciado por aquelas massas de ar muito secas e muito quentes, tá? Também, né, tem a influência das massas frias, né? Mas a ocorrência, né, esse clima ele vai ser muito influenciado pela atuação de massas quentes e secas no verão e frias e secas no inverno. E agora sim, para fechar essa parte, são as formações vegetais. O clima, ele automaticamente vai orquestrar a vegetação.
Então, a partir do momento que eu tenho uma área com determinadas características climáticas, eu tenho a ocorrência de um determinado, de um determinado tipo de formação vegetal pertinente a essa influência climática, que é isso que a gente vai ver agora. No caso, né, a gente começa pela tundra, né? A tundra, ela vai ser encontrada na porção do extremo norte, relacionada ao clima subpolar. A tundra, ela tem uma característica interessante porque o ciclo vegetativo dela, ele é muito curtinho. Ela, como vive em baixíssimas temperaturas, ela vai, a maior parte, né, do tempo, o solo está congelado, então ela está congelada. Só no verão que ela descongela, e aí essa vegetação, né, é formada por musgo, por líquens, que vai se desenvolver. E como a maior parte do tempo, né, está congelada, por isso que o ciclo vegetativo dela vai ser mais curtinho, tá? Ao norte do continente, como vai ter a influência de um clima temperado frio e do continental, quem entra na questão é a taiga, que já vai ser chamada, né, da floresta de conífera, a floresta boreal, né, aquela vegetação em formato de pinheiro, a ciculifoliada, formato de espinho, né, as suas folhas em formato de espinho. Isso tem aquela relação em não acumular a neve, né, na própria defesa da vegetação. Temos as florestas temperadas, que já troca, né, uma característica, elas vão ser caducifólias, lembra? Caduco, mas perde as suas folhas durante o período de outono e de inverno, vai apresentar uma diversidade muito rica, né, uma diversidade muito bonita de espécies. Nas áreas próximas ao Mar Negro, a gente já vai encontrar os estepes, né? E na porção sul, exatamente pela influência climática, a gente já vai ter a ocorrência da vegetação mediterrânea, né? Maquis, garrigues, e é importante a gente lembrar que a influência vegetal ela vai estar diretamente relacionada, né, com o aspecto climático em determinada região, tá bem? Então, galera, essa aqui é a primeira parte da nossa revisão. Como eu falei com vocês, nós teremos 2 momentos e num próximo encontro a gente volta nos assuntos da revisão, só que agora a gente vai começar com o livro 2 e a unidade 1, tá bem? Eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!